Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula. Essa é a nossa aula 1. Nós vamos ter 3 aulas ao longo dessa semana. Então, eu vou deixar aqui alguns avisos nos próximos slides para você não perder também as próximas aulas. Essa aula é sobre volta às aulas e hoje nós vamos conversar sobre volta às aulas, o que fazer no primeiro dia, o que não fazer, como acolher esses alunos, como realmente tornar esse ambiente acolhedor. E esse evento é um evento temático, que ele traz aí esse nome, o fim do exterminador, salvando o seu ano letivo. Então esse evento de 3 aulas, é um evento para te ajudar a planejar, a tornar o seu ano letivo mais leve, pensado em quem entende de aprendizagem, pensado para quem vai usar a aprendizagem como sua principal ferramenta nesse ano letivo, que é o professor. Então, assim, nós precisamos compreender várias coisas de aprendizagem para a gente planejar o nosso ano. Então, assim, esse evento está imperdível, maravilhoso, e eu vou valorizar todo mundo que continuar aqui nas aulas durante os 3 dias. Então, vamos liberando prêmios e outras coisas. Então, primeiramente, eu vou me apresentar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia. Eu sou mestre em ensino de ciências, especialista em educação básica e licenciada em ciências biológicas. Mas as dicas que eu vou dar aqui hoje não precisa ser professor de ciências, não precisa ser professor de biologia. Você vai ter dicas aqui que vai te ajudar de qualquer maneira, não precisa ser um professor específico dessa área. Então, aqui vou dar várias dicas de acolhimento, de dinâmica, de volta às aulas, do que fazer, do que não fazer. E vai com certeza te ajudar muito. Então, aqui, muita gente que tá vindo aqui veio por conta do meu Instagram. Eu sou a fundadora dessa página, Prof. Biodicas. É uma página que eu faço com o maior carinho do mundo. É uma página que tem o objetivo de facilitar a vida dos professores, tornando as aulas criativas. Então, se você não me segue ainda, vai lá me seguir para você não perder as nossas novidades. Também sou conhecida como a menina da plataforma Mundo Prof. É uma plataforma que eu tenho de assinatura de atividades incrível. Então, comenta já aqui no vídeo, no chat, de onde você me conhece, de onde você me conheceu. E seja super bem-vindo a essa aula. Antes da gente começar, vou deixar aqui alguns avisos para vocês. O primeiro deles é que nós vamos liberar alguns presentes para as pessoas que estão assistindo nossas aulas. Mas eles terão senhas. O que são essas senhas? A pessoa que estiver aqui ao vivo, vendo as aulas, eu vou falar um código, que ela vai conseguir abrir o PDF, que ela vai conseguir abrir as aulas. E também elas vão ter tempo de expiração. Então, ou seja, se você não assistiu a aula em X tempo, a gente tira do ar e não consegue assistir mais. Então, é um evento que você precisa acompanhar as aulas ao vivo, né? Em outros eventos que a gente já fez, as aulas ficavam aí permanentemente. Essas a gente vai retirar os recursos do ar. Então, quais são as próximas aulas para você não perder? Então, nossas próximas aulas são dia 31/1, dia 2/1. 31/1 é quarta-feira, daqui a 2 dias, e dia 2/2, sexta-feira, daqui a 4 dias, e sempre às 8 horas, no mesmo lugar aqui. No dia 31/1, nós vamos falar de aprendizagem e dicas de planejamento para vocês. Nós vamos liberar também um planner, para quem estiver aí ao vivo e assistir a aula até o meio-dia do outro dia. No dia 2/2, nós vamos ter um planejamento de aulas temáticas. Então, como que você vai utilizar as aulas temáticas para ter maior engajamento com a sua turma? Como é que você vai fazer isso? Então, tudo isso vai estar no nosso evento. Então, assim, não perca, tá muito, muito bom. Tem muito conteúdo legal e que vocês vão amar. Eu tenho certeza absoluta disso, que vocês vão ficar apaixonados com esse evento. E hoje é a nossa primeira aula, nossa aula 1. Nós vamos falar de primeiro dia de aula, do acolhimento dos estudantes. Vou mostrar uma dinâmica em volta às aulas pronta para você aplicar. E é uma das coisas que eu vou liberar lá com as senhas. Vamos ter a sessão Escola Flix, que eu vou mostrar para vocês aqui como aplicar isso realmente na prática e nos primeiros dias de aula. Tenho certeza que vai ser um sucesso. E vai ter um bônus para quem estiver ao vivo. E esse aí eu vou deixar realmente só hoje para a pessoa assistir, porque é uma videoaula curta, bônus, que é super fácil de assistir.
mas tem que estar aqui ao vivo para pegar esse bônus. Então esse é um evento temático. Esse nome Exterminador vem do Exterminador do Futuro, do filme Exterminador do Futuro, lá do Arnold Schwarzenegger. Então, a gente tem aqui essa inspiração desse evento, e aqui a gente quer exterminar os resultados ruins, a gente quer exterminar um dia cansativo, um ano letivo extenso, que a gente fica muito cansado, principalmente que esse é um ano bissexto, ou seja, tem poucos feriados, infelizmente. A gente tá em um ano que a gente tem poucas pausas. Então, assim, você precisa planejar, você precisa que esse ano seja um ano leve. Se você fica aí exausto no fim do ano, essa é a hora do planejamento, é a hora de tornar as coisas claras pra vocês aqui. Então, pra quem assistiu o Exterminador do Futuro, né, tem uma saga aí, vários filmes, mas lá no 1 a gente tem um ciborgue que vai fazer um combate a duas pessoas, a Sarah principalmente, e lá no futuro ele começa a concordar com ela e ele muda de lado. E a partir disso, ele começa a proteger quem ele foi combater, para que ele mesmo não prejudique. Então ele vai para o futuro para conseguir fazer isso. Então, assim, olha para você ver esse link. O você de agora vai salvar o seu eu lá do fim do ano. Então, assim, vamos planejar, vamos fazer elas engajadoras, criativas, lúdicas, para você ter um ano super leve, um 2024 diferente e muito mais leve. A vida do professor, ela é assim, né, exaustiva. A gente sabe disso. Quem é professor, né, sabe que as demandas são muitas. Então, essa fase de planejamento, que muitas vezes não é tão bem executada, né, por conta que a gente tá voltando ainda, às vezes não conhece a turma. Então, assim, mas é um momento desse primeiro mês de aula, de vocês realmente fazerem um planejamento muito legal, muito bacana, para o ano realmente funcionar, né? Que o ano funcione para você, como professor, para ser mais leve, que o seu aluno se divirta, que seja um ano proveitoso no ponto de vista de conteúdo e também um ano letivo prazeroso para você e para sua turma. Não precisa ser caótico, não precisa ser difícil, né? O ano pode ser leve. E o que nós vamos exterminar aqui com essas 3 aulas iniciais? Nós vamos exterminar a falta de conexão, o não conhecimento da turma, quem são esses adolescentes ou quem são essas crianças que vocês estão trabalhando. O autoritarismo, muitas vezes o professor fala assim, não importa que vocês não gostem ou não gostem de mim, sabe? Vamos levar as coisas mais leves, né? Colocar, assim, pôr limites, colocar regras, combinados, mas não trazer uma postura combativa, né? De autoritarismo. E realmente de você estar ali uma pessoa que tem regras, tem combinados, mas que está ali para ajudar o seu aluno, para o seu aluno aprender, né? Então, é muito importante a gente ter um pouco do que é regra e combinado e o cumprimento disso e o que é autoritarismo. Então, assim, faz as coisas mais leves possíveis, né? Na conversa, nos combinados, alinha com a sua gestão, com a sua direção, coordenação, e faz esse ano realmente ser mais leve, por você, pela sua saúde, pelo bem-estar da sua família, por um ano letivo tranquilo, sabe? E também nós vamos mexer aqui com o planejamento inadequado. Então, o que a gente deve fazer para realmente ser o planejamento adequado para aquele público? E aqui nós vamos fazer uma dinâmica ao vivo aqui agora, que eu vou dar um tempinho para vocês pensarem na pergunta que vem por agora. Busca aí na sua memória, o que você estava ansioso, o que você queria que acontecesse no seu primeiro dia de aula. Busca lá na sua memória, quando você era um aluno de educação básica e você queria muito ansioso para a chegada do início do ano, e quais eram os seus anseios, e o que acontecia quando você chegava na escola. Então, esse é um primeiro ponto para você pensar. E para aqueles que não lembram, é muito distante, né? Tem mais tempo na caminhada da educação e não se lembra muito bem desse sentimento,
da educação básica, tenta lembrar você aí como você gostaria de se sentir no seu primeiro dia de trabalho em uma escola nova. Então, volta aí na memória, nesse sentimento, esses momentos. Eu vou contar o que eu esperava no primeiro dia de aula. Primeiro, muito curiosa para saber quem eram meus professores, se tinha algum aluno novo que chegou na escola, e louca para usar os meus materiais escolares, que eram novos. Então, às vezes não tinha todos novos, mas às vezes tinham uma borracha, um lápis de cor, alguma coisa que eu queria muito usar aquilo. E o terceiro, que eu vou dizer assim, que é o mais disparado que eu acho que vai ter em todas as turmas que vocês conhecem e trabalham em comum, é a vontade de contar as novidades, rever os amigos, né? Então, assim, isso é muito do primeiro dia de aula, né? Então, assim, isso são pontos que eu tenho certeza que muitos de vocês aí relembraram, repensaram, reviveram, né? Então, assim, são coisas muito únicas desse momento, desse primeiro dia de aula. E o primeiro dia de aula é um momento de você ter um recomeço, você ter uma conexão maior com esses estudantes. É o momento de iniciar, então você tem a oportunidade de iniciar algo novo, de iniciar algo diferente. Então, aquela turma que você não conhece ainda, que eles não te conhecem ainda, você tem a oportunidade de se conectar. Não vai para esse primeiro dia de aula achando que não é uma oportunidade, que é tudo de novo, né? Então vai realmente repensando esses pontos que a gente conversou aqui sobre o que é a vontade do aluno nesses primeiros dias de aula e o que realmente acontece. Muitos de vocês já devem ter tido esses sentimentos todos, esses anseios todos, e se deparado com um professor que colocou vocês para fazer uma redação de como foi as férias. E olha para você ver, olha a quebra de expectativa. Aquele aluno quer conhecer, ele quer conversar, ele quer se apresentar, ele quer usar um material novo, ele quer te conhecer. E aí quebra tudo para a sala em silêncio, todo mundo fazendo ali, sentado, fazendo uma redação de como foi as férias. Então isso gera uma quebra de expectativa, uma frustração muito grande e pode gerar, não estou falando que acontece, mas pode gerar uma falta de conexão de você e sua turma. Então, assim, aproveitem esses recomeços. Esses recomeços, eles são super importantes pra gente conhecer a turma, pra gente se conectar e realmente fazer com que esses alunos, eles conheçam você, eles entendam a sua forma de trabalho. Então, assim, são pontos muito, muito, muito importantes nesse início de ano. Então, eu trouxe aqui pra vocês algumas dinâmicas, algumas ideias para ajudar você a fazer esse planejamento, para ajudar você a se conectar com a turma e fazer com que eles entendam a forma que você trabalha. Então, assim, são pontos extremamente importantes. Então, eu trouxe aqui uma proposta para vocês, uma proposta de dinâmica. Olha que legal. Os materiais necessários aqui, vários deles são opcionais. Eu vou explicar duas formas diferentes de fazer essa dinâmica. E aí você opta pelo que é disponível na sua escola, o que é disponível para você, o que você mais se identifica. Então você pode ter um painel escolar, e esse item aqui é extremamente opcional. Você pode decidir não fazer no painel. Eu mesma, se fosse fazer, não colocaria num painel escolar. Formas geométricas ou não, podem ser estrelas, podem ser corações, podem ser nuvens, formas. Você vai escolher formas ou alguns nomes. Então, só que sempre que quando você for fazer isso, em vez de você fazer uma estrela, você vai fazer duas. Em vez de fazer um quadrado, você vai fazer dois. 2 círculos, né? 2 pentágonos, 2 hexágonos. Então, você vai fazer sempre 2. Então, 2 corações, 2 nuvens. Tudo 2. Por quê? A ideia dessa gincana, dessa dinâmica, dessa brincadeira, é as pessoas se encontrarem por pares. Então,
uma coisa importante é você estar prevenida quanto ao número de alunos. Então, minha turma tem 20 alunos, minha turma tem 60, minha turma tem 36. Então, você precisa saber o número de alunos, né? E deixar alguns extras ali, caso tenha mais de um. Ou deixar alguns para caso precisem ser trios, né? Então, você vai se preparar. Então, você pode fazer isso com formas geométricas. E vou te dar o exemplo dos nomes nos próximos slides. Então, você pega essas formas geométricas e coloca numa caixa, num saquinho plástico. Tem alguns sacos plásticos que são aqueles Ziploc. Pode pôr o que você tem aí de recurso. E aí você vai, mistura aquilo ali, aquelas formas geométricas, sacode. E aí você coloca para os estudantes retirarem uma das formas geométricas aleatoriamente. E aí, ao final, todo mundo já retirou. Você vai pedir para as pessoas elas encontrarem os seus pares. Então, é super legal você colocar os alunos em círculo na sala de aula. Não precisa ser alunos enfileirados, né? Pode ser num espaço da escola que não é a sala de aula, pode ser um auditório, as escolas que tem, a escola que tem um pátio, a quadra, se não estiver sendo usado, você pode fazer em um outro espaço. E nessa brincadeira, né, em que os alunos eles vão encontrar os seus pares, eles vão fazer o restante da dinâmica, que eles vão se encontrar, eles vão se apresentar um para o outro, caso eles não se conheçam. Às vezes vai pegar um sexto ano, que a grande maioria tem maior fluxo, né, de gente chegando na escola ou gente saindo. Então é super interessante para eles realmente conversarem, entenderem. E aí eles têm uma missão. Esse parzinho precisa anotar algumas coisas que eles gostam, podem ser coisas em comum ou não. Então, Caio, por exemplo, vai falar as coisas que ele gosta, e a Gabriela vai falar as coisas que ela gosta, e aí eles vão se apresentar para a turma. Então, você faz uma dinâmica que as duplas ou trios vão se apresentando, falando o que gosta, e aí pode anotar, por exemplo, uma estrela atrás do círculo, e aí o professor pode recolher essas informações e guardar, para que ele conheça o que os alunos deles gostam, né, ver o que eles gostam de fazer no tempo livre. Ou você pode fixar no painel escolar, e aí fica a critério de vocês. E o mesmo pode acontecer adaptando aí, em vez de usar as formas geométricas, usar nomes de cientistas, fotos de cientistas, para ficar mais adequado ao conteúdo que você está lecionando. Então, por exemplo, tem gente que dá aula de matemática, então pode fazer uma equação e aí o resultado ser igual. Então, assim, todos os resultados que é igual a 2, a pessoa vai encontrar o par. Então, tem outras formas de você fazer. Tem como você fazer com autores importantes. Então, colocar exemplos de, por exemplo, vou pegar aqui, 2 autores, Machado de Assis, e aí fazer os parzinhos. Outro autor, Lima Barreto. Então, você pode fazer essas adequações de acordo com a disciplina que você leciona. Então, a pessoa da aula de geografia, ela pode fazer, em vez de formas geométricas, nomes de cientistas, ela pode fazer com bandeiras do mundo. Então, as bandeiras que são iguais, eles conversarem, e além dos gostos, a pessoa pode falar um pouco daquele país, o que ela sabe daquele país. Então, assim, são formas de dinâmicas divertidas que os alunos eles vão ter um tipo de interação ali, né? Então, é muito legal você trazer algo diferente, algo novo, né? Então, assim, para você manter essas expectativas e a partir disso você conhecer os seus alunos e a partir disso planejar. Então, assim, é muito importante você fazer o planejamento de acordo com os interesses e os gostos da sua turma. Porque muitas vezes o conhecimento, né, a motivação por aprender alguma coisa, muitas vezes não é genuína, né? Não é porque eu amo biologia, não é porque eu amo ciência, não é porque eu amo geografia ou português. É porque muitas vezes eu gosto de uma outra coisa e que se eu associo com outro conteúdo, pode ser que me interesse mais, né? Então, isso é muito importante a gente fazer um planejamento associado com o que a pessoa gosta. Então, por isso a ideia de perguntar o que as pessoas gostam, em dupla e tal, para eles também se conectarem. E aí você pode, nesse exemplo aí, em vez de caixa, pode ser um saquinho plástico, dobrar, para os alunos pegarem aleatoriamente.
E aqui eu escrevi certinho o restante da dinâmica, então você pode tirar print, pode tirar foto. E também eu vou deixar pra vocês essa dinâmica pronta. E aí esse é o painel que eu falei que as pessoas podem fixar, mas no meu caso eu não colocaria, principalmente porque eu sempre trabalhei com adolescentes, então eles ficam um pouco com vergonha de expor, falar que vai ficar no painel, vira um drama, né? Então, assim, minha recomendação é que você guarde aquilo na caixa, no saquinho, e aí fique pra você as informações. Não precisa ter nem o nome das duplas das pessoas, pode ter somente mesmo as informações, que é o que você precisa pra planejar. E uma outra dinâmica é uma dinâmica sessão da Escola Flix. Essa apresentação, ela tá inclusive na nossa loja, profbiodicas.com.br, quem quiser adquirir, está lá. E essa é uma dinâmica temática também de cinema, então faz muito jus aí ao nosso evento. Nosso evento fala do filme Exterminado do Futuro, pra gente terminar nossos resultados ruins. Mas aqui é uma dinâmica com essa temática de filmes, audiovisual, uma coisa que chama muita atenção dos jovens, de adultos. Tenho certeza que vários professores aí estão assistindo agora, amam séries, amam filmes. E pode ser o caso de muitos dos nossos estudantes. Então, conheçam esses estudantes, conheçam seus gostos a partir de uma dinâmica. E essa dinâmica, né, ela tem o objetivo de você realmente conhecer a sua turma, utilizando metodologias aí super fáceis que vão ajudar você a realmente se apresentar e conhecer essa turma. Então aqui tem um perfil seu que você pode contar quem é você, o que você gosta, sua forma de trabalhar, como você avalia. Então aí você, nessa parte da apresentação, você coloca realmente seus pontos, né? E depois você parte para conhecer a sua turma, né? Então aí se adicionar um perfil aqui, é o perfil da sua turma. Nós vamos conhecer a sua turma. Então você pode perguntar o que eles gostam de fazer no tempo livre, aí você pede para levantar a mão, e aí você vai anotando esses resultados. Esses resultados é importante você anotar. Então, ó, metade da turma gosta de jogar videogame, outra metade gosta de ouvir música. Todo mundo gosta de ouvir música. E são dados super importantes para você ter o engajamento da sua turma. E aí, inicialmente, aparecem várias perguntas que perguntam realmente os gostos deles. Então, já foi de cinema, já foi de música, já foi de filme, qual gênero eles gostam. Então, quais estados ele já visitou, qual que é a rede social que ele mais gosta. Tudo isso são coisas importantes para vocês pensarem. Qual é a disciplina que ele mais gosta? Qual que é, na disciplina de ciências, o que ele mais gosta do tema, se ele gosta de experimento, de aula prática, de feira de ciências, de excursão, o que ele gosta de fazer? Se ele gosta de fazer... Depois você parte para atividades que vão mostrar atividades que são mais, como que eu posso dizer, associadas à forma que ele gosta de aprender. Então você pode colocar se ele gosta de fazer atividade em grupo ou individual, isso também vai te ajudar a manter mais o engajamento da turma. E se eles gostam de fazer atividade, por exemplo, somente sozinhos, por quê? Não sabem trabalhar em equipe, você precisa trabalhar essa habilidade ou não. Então isso dá um panorama geral de como vai funcionar isso. Aqui perguntas sobre experimentos científicos, se ele já executou algum, se ele nunca fez, se ele tem curiosidade. Você pode dar aqui a oportunidade dele falar, dele contar algum experimento que ele fez. O primeiro dia de aula fala muito de acolhimento, né? Esse poder da escuta também. Se eles gostam como eles gostam de aprender, se eles usam filmes ou séries para estudar, como que funciona isso. E aí a gente pode fazer um momento de... Se a escola fosse um filme, qual ele seria? Se você fosse uma escola, qual ele seria? Se a sua disciplina favorita fosse um filme, qual filme ela seria? E aí eles conversarem e associarem a pequenas atividades. E aqui é um bônus. Então você que tá vendo aí no celular, tira um print para você pegar o QR Code. Ou você que tá vendo na televisão ou vendo no computador, usa aí o seu celular para abrir o QR Code. E eu vou deixar essa aula aqui, é uma aula bônus, uma aula que tem 8 minutos apenas. Então vou deixar lá disponível até amanhã, ao meio-dia, para você ver como que adapta
é uma apresentação dessa para uma plataforma online digital, que é o Mentimeter. Então, vou deixar essa aula ao vivo só até amanhã, às 8, amanhã até o meio-dia. Então, se hoje é dia 29, amanhã é até o dia 30. Então, até o dia 30, ao meio-dia, essa aula vai estar disponível nesse link que tá aí no QR Code. Depois disso, a gente vai tirar do ar. E aí não tem como mesmo. Porque é pra valorizar quem tá aqui ao vivo com a gente. E eu vou deixar pra vocês uma dinâmica pronta. E essa dinâmica, pra abrir o PDF, você vai ter que digitar a palavra planejamento. Planejamento. Então, se você tá no grupo do WhatsApp, você vai receber esse PDF lá. Só vai abrir com essa palavra-chave. E se você tá lá no Instagram, na última foto do Instagram, vou deixar uma foto lá da aula 1. E aí você vai comentar lá a palavra que pedir, mas vai só abrir o PDF quem tiver com essa senha, com essa palavra-chave, que é a palavra-chave planejamento. Então, que é o nosso tema da nossa aula 2. Na aula 2, vai ser dia 31/1, às 20 horas, aqui, nesse mesmo local. Vocês vão ser avisados, todo mundo que já se inscreveu, todo mundo que tá no grupo do WhatsApp. E na aula 2, a gente vai falar sobre aprendizagem e planejamento. Então, essa primeira aula a gente falou de acolhida dos estudantes. E também a gente falou um pouco sobre o que fazer e sobre o que não fazer, né? Na aula 2 também vou colocar contrato pedagógico. Então, você que tem vontade de entender como é que funciona isso, nunca trabalhou com contrato pedagógico, fica aqui a oportunidade para vocês. E é isso, gente. Só as considerações aqui finais. Eu acredito que esse primeiro dia de aula é um momento muito importante também para você fazer um ambiente acolhedor. Então, o que é um ambiente acolhedor? Um ambiente que você dá a oportunidade deles falarem, dá a oportunidade de você ser escuta, sabe? Deixar eles realmente falarem, para ser um momento que vocês conversem, né? Então, assim, eu acho que é um momento muito importante mesmo, para que esses alunos eles tenham a escola como um lugar de acolhida, como um lugar, espaço para conversa, para diálogo. Muitas vezes, eu sei que é difícil, né? Se colocar sempre nesse lugar de acolhimento, nesse lugar de conforto, de escuta, mas é muito importante a escola ser esse ambiente, porque muitas vezes esses alunos eles não têm isso em um outro ambiente. Então, assim, é super, super, super importante que vocês tenham isso em mente, né? De mesmo que é um desafio, vocês manterem esse momento de acolhimento e de escuta. Eu espero você na nossa aula 2.